Então, agora sim, vamos dar sequência. Eu quero convidar aqui ao palco o pesquisador associado do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, o professor Dr. Edilberto Amorim, que abordará o tema integração da informação como parte da operação do sistema de saúde. Lembrando, mais uma vez, reforçando que as perguntas ao Edilberto serão respondidas no painel após o almoço. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado ao SESI, obrigado ao MIT por me convidar a participar do seminário. Obrigado a Georgia, Tatiana e o Léo que organizaram a viagem da Califórnia para cá. Então eu sei que eu sou a única coisa entre vocês o almoço, então eu vou tentar ser bem objetivo, mas eu não posso prometer ser muito rápido, porque esse é um tema que eu realmente sou apaixonado, que é a parte de integração dos dados na saúde. Então, como neurologista, como médico intensivista, médico de UTI, trabalhando agora mais de 10 anos no sistema americano, no dia a dia eu vejo que a integração desses dados é muito importante nos resultados que meus pacientes terão. Então, acho que esse é um tema muito importante. E esse momento é um momento muito importante, especialmente aqui no Brasil. Então, ontem tive a oportunidade de encontrar vários dos palestrantes no jantar. Eu acho que tanto vocês como eu vamos aprender muito nesse dia de hoje e amanhã. Como é que funciona aqui? Pronto. Então, eu tenho que agradecer às várias instituições que apoiam minha pesquisa nos Estados Unidos. Então, minha pesquisa é nessa área de dados, especialmente na UTI, de large scale. Então, banco de dados muito grandes. E elas foram fundamentais para que essa pesquisa vá para frente. Eu sou médico da Universidade da Califórnia e sou afiliado tanto ao Harvard como ao MIT nessa parte de pesquisa. Mas tudo que eu vou falar hoje é a minha opinião e não necessariamente a opinião da universidade. Então, como neurologista, eu queria começar com um caso. Então, essa é a Glória, ela é diretora de RH numa empresa têxtil aqui em São Paulo. E uma vez por semana, ela tem uma enxaqueca. Então, a enxaqueca é uma coisa muito comum. Mas, às vezes, essa enxaqueca é tão ruim que ela tem que faltar ao trabalho. Às vezes, é tão ruim que ela tem que ir para a emergência. Então, a Glória não está indo para a emergência porque ela quer. Ela não quer perder a produtividade, ela não quer deixar de ir buscar a filha dela na escola. Então, ela não quer passar o dia inteiro na emergência. Quem aqui já teve que ir na emergência com a criança ou sozinho, vê que você perde muito tempo. E é muito gasto, tanto para o paciente, quanto para o sistema de saúde. E os médicos não conhecem a Glória bem na emergência, eles vão estar preocupados, vão achar que essa dor de cabeça talvez é um tumor na cabeça dela, vamos fazer uma ressonância. Então a Glória tem umas 4, 5 ressonâncias em casa, porque ela tem enxaqueca crônica, então ela sempre vai ter dor de cabeça, de vez em quando vai ser um pouquinho pior. Mas porque não há esse conhecimento do paciente, a gente acaba tomando decisões que não são as melhores para aquele paciente. E a pergunta que a gente quer fazer é, por que a Glória tem dor de cabeça? Então, ela tem dor de cabeça porque ela não tem acesso àquela informação que vai dizer assim é como você previne a enxaqueca. Ela não tem acesso ao médico fácil, ao neurologista, para ajudar ela a escolher um remédio que vá atacar a dor de cabeça no começo. Então ela vai tomar Tilenol, vai passar 12 horas tomando Tilenol, vai piorando, 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 e ela tem que ir para emergência. E o estresse, eu, você, todos nós temos estresse nas nossas vidas, mas nós temos que lidar com o estresse. E quem tem enxaqueca tem uma sensibilidade maior ao estresse que pode causar esse problema. Então, a gente tem que passar a ver o paciente, não aquela pessoa que vai aparecer na emergência, mas um paciente que é integrado com o sistema, é um nodo daquela rede. E nós, como provedores, no meu caso, como neurologista, assim como a empresa, queremos ajudar a Glória a ser mais produtiva e não ter tantos problemas médicos. Então, talvez o tema da aula deveria ser não apenas a integração de dados, mas como integrar as pessoas. Então, eu quero ajudar o meu funcionário. Então, é isso que a gente quer fazer. Então, um exemplo que já foi abordado mais cedo hoje é a questão dos gastos com parto e UTI neonatal. Então, a McDonald's tem mais de 50 mil empregados e eles viram que muitos dos gastos, eles fizeram uma análise, eram com parto e UTI neonatal. E eles falaram, por que será que esses empregados estão gastando tanto, estão tendo tanto problema? E isso foi por quê? Porque o pré-natal não era o pré-natal adequado. Então, o que eles fizeram? Criaram um programa para que o pré-natal fosse melhorado. E eles economizaram, foi um gasto de 11 milhões para 3 milhões. Então, 90 mil reais para um parto é muito dinheiro. Então, isso aí é um problema que pode ser, não facilmente, mas pode ser solucionado. A Pirelli
fez uma coisa parecida com a questão de medicamento. Ele viu que os gastos de medicamento eram muito grandes com os seus empregados. O que eles fizeram? Uma farmácia que dá desconto de 90% se for um remédio genérico e 50% se for um remédio de marca. Então, o acesso a esses medicamentos crônicos foi facilitado. Então, em vez do plano de saúde subir, o plano de saúde desceu, que nunca acontece. Mas por causa dessa iniciativa. E como muitas pessoas falaram, o Luquez falou mais cedo, os gastos com o plano de saúde empresarial têm crescido muito. Então, agora são 33 milhões de pessoas em 2015, esses dados, contra 6 milhões em 2000. Né? E o plano de saúde esse ano foi o quê? Plano empresarial, 9% de reajuste, que é um reajuste muito, muito alto. Então, não tem como a gente continuar 9% todo ano. A gente tem que melhorar esse acesso. E o acesso é o problema-chave aqui. Então, como agora ela tem a família dela, ela tem os amigos do trabalho, mas para ela ter acesso ao médico, a esse sistema de cuidado, existem barreiras que ela não sabe como navegar. A empresa não tem como chegar na Glória e tentar ajudar às vezes, porque ela não tem o conhecimento do que é importante. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então, tem vários temas que vamos abordar, a questão da medicina de precisão, como analisar banco de dados, inteligência artificial. A telemedicina é um negócio que eu fiz muito como neurologista para a questão de quem está tendo derrame 1.000 quilômetros à distância, que vou ter, quem é que vai no helicóptero e quem é que não vai para vir para o meu hospital. Então, tem vários tipos de ferramentas que vamos falar sobre hoje. Então, o PowerPoint está meio estranho porque eu estava no Mac e está no... acho que esse aí deve ser um Windows, então desculpe aí que está meio fora do lugar. Então, são mais de 30 milhões de pessoas no Brasil têm enxaqueca. Então, se você botar todo mundo que é de Minas, todo mundo que é do Rio Grande do Sul, todo mundo, todas as pessoas, essa é a quantidade de pessoas que têm dor de cabeça no Brasil. Então, dados dos Estados Unidos, são 36 bilhões de custos por ano por dor de cabeça. A gente sempre pensa em câncer, derrame, diabetes. Então, dor de cabeça, que é uma coisa que não é, talvez, pensar como tão grave, é um problema muito sério. Então, o PIB da Bolívia inteiro é só do tratamento é equivalente ao tratamento de dor de cabeça nos Estados Unidos. São mais de 113 milhões de dias de trabalho perdidos por ano. Então, é um número absurdo. Né? Porque se você tem um problema sério, você vai ficar no hospital por muito tempo. Mas se você está tendo enxaqueca, você falta amanhã, você falta 2 dias, que é um problema no dia a dia do fluxo do trabalho muito sério. Então, cuidando da enxaqueca da Glória, são vários custos. E eu, como médico, eu tenho que puxar alguns dados da Glória. Então, se ela vem para o meu consultório, eu vou perguntar qual é a história, o que aconteceu antes, os exames laboratoriais, eu vou ver o resultado da ressonância, se ela fez um eletroencefalograma. Mas, hoje em dia, existem muito mais dados que podem me ajudar a ajudar a Glória a ter um melhor tratamento. Tem vários apps que você pode adicionar os dias que você teve enxaqueca. Então, se você perguntar para o meu paciente quantas vezes você teve enxaqueca no mês, ele vai dizer, pô, doutor, 10, 15. O número vai estar errado 99% do tempo. Né? Mas se ela pode anotar os dias que ela teve dor de cabeça, porque ela não almoçou, porque ela não dormiu direito, porque a filha dela estava doente, ela teve que passar a noite toda acordada, isso vai me ajudar a entender o que é que causa a dor de cabeça da Glória. Não a dor de cabeça de 100 milhões, de 31 milhões de brasileiros, mas a da Glória. E as redes sociais também são importantes. Agora tem muita gente aqui, deve ter um relógio que marca a atividade física. Então, saber isso é importante, porque se você é sedentário, isso vai aumentar a sua chance de ter dor de cabeça. E existe muito mais que isso. Então, a parte genética, a parte do environment, né? As pessoas ao redor, tem alguém que fuma no escritório que faz que ela tenha um problema, por exemplo. E é por isso que tem tantas empresas hoje em dia dedicadas ao healthcare, porque a eficiência é muito ruim, até nos Estados Unidos, como é aqui no Brasil. Então, tem muito dinheiro que está sendo perdido, tem muito dinheiro que está na mesa, que está sendo perdido por causa de ineficiência. Por isso que essas empresas estão aí. Então, eu como empresa, eu vou querer entender o problema da Glória de todos os pacientes, os meus usuários do sistema de saúde na minha empresa. Então, eu vou analisar os dados e vou ver que a maioria das pessoas que têm dor de cabeça na minha empresa são mulheres de 18 a 40 anos. E não apareceu no slide, mas pelo menos metade já fez uma ressonância no passado, que é um número absurdo de grande, mas é a realidade. E, na verdade, no brasileiro que tem plano de saúde, são 132 ressonâncias por 1.000 pessoas. Então, é um número maior de qualquer outro país que você pensar. E é um número absurdo. Eu não vou perguntar aqui para levantar a mão quem já fez ressonância, eu já fiz, mas muitas vezes é totalmente necessário. Precisa, às vezes precisa, mas 132 entre 1.000 pessoas não precisa. Então, o importante é não só descrever o problema, né? São mulheres de 18 a 40 anos. Como eu posso ver o futuro?
Então, o que é o problema da Glória? Ela não tem acesso a um neurologista. Então, se eu puder facilitar o acesso, em vez de ela esperar 2 meses para ir na consulta, ela espera 2 dias, 1 semana, eu vou ter resultados muito mais fáceis. Então, se eu tenho uma enfermeira que vai entrar em contato com ela e vai tentar entender qual a gravidade do problema dela, eu posso fazer uma triagem e facilitar o cuidado. Mas o que a gente quer realmente é a análise prescritiva. Como eu posso prevenir que a Glória tenha dor de cabeça? Hidratação, exercício, a enfermeira vai ligar, e aí, está tomando remédio? Quando foi a última vez que você foi na farmácia e pegou a receita? Às vezes o paciente não foi pegar a receita porque parou de tomar. Então, se eu tenho essas atividades que eu posso entender por que ela não fez a receita esse mês ou do mês que vem, isso é muito, muito importante. Então, a análise descritiva, preditiva e prescritiva é uma framework do cuidado do paciente. E o foco, como foi falado hoje, não é mais em tratar, não é a temperatura do termômetro, né? Porque é não dar o Tylenol para tratar a febre se o paciente está com pneumonia. Você precisa de um antibiótico. Então, é focar na prevenção, focar no bem-estar, integrar os dados e integrar as pessoas. É uma coisa que eu realmente tenho que enfatizar aqui, porque a gente está só pensando no banco de dados, fazer uma tabela e tal, não é por aí. A gente tem que entender o que o paciente precisa. Então, como empresa, o que é que eu quero fazer? Eu quero oferecer uma análise de dados, eu quero fazer um app que o meu usuário, o meu empregado possa utilizar para que facilite o contato com a sua saúde e promova a saúde. Mas como isso começa? Isso começa através dos bancos de dados. Então, toda aquela informação que eu conversei com vocês, elas têm que ser integradas. Não adianta nada saber se a Glória foi na academia na segunda, na quarta, na sexta, se eu não sei qual o problema da Glória, qual tipo de enxaqueca que ela tem quando ela foi no médico. Eu tenho que integrar esses tipos de informação. E como eu faço isso? E aí que fica meio complicado. Então, esses são só alguns exemplos dos tipos de softwares que a gente utiliza no dia a dia no nosso laboratório para tentar organizar os dados. Porque esses dados médicos são dados altamente sujos, por assim dizer. Não é que você vai receber tudo numa tabela organizada, direitinha. Vão ter vários erros, você tem que desenvolver ferramentas que vão limpar esses dados para que eles possam ser utilizados. Então, Big Data, Big Headache, então, muitos dados, dor de cabeça, pode ser. Se você não tem a infraestrutura para tratar dessa quantidade de dados, realmente não vai lhe ajudar em nada. Na verdade, pode até piorar o cuidado do paciente, se você não cria uma estrutura para analisar esses dados de forma correta. Então, a interoperabilidade é muito importante. Então, esse sistema, o FHIR, é uma coisa que muitos dos sistemas agora estão tentando organizar e mudar o sistema para que seja compatível. Porque aí sim eu vou poder jogar no sistema, vai estar tudo muito mais organizado e o meu trabalho de limpar os dados vai ser muito menor. Porque se os dados estão todos desorganizados e eu crio um algoritmo fantástico, não vai sair um resultado que eu quero. Muitas vezes vai sair o resultado errado. Porque se eu balançar minha mão com o meu relógio aqui, vai achar que eu estou fazendo exercício. Então, você tem que criar um algoritmo que limpe os dados e entenda que isso aí sou eu balançando minha mão, não sou eu na academia, como talvez deveria ter ido de manhã hoje, mas não foi. Preferi ficar dormindo. Então, é muito importante que essa estrutura de organização de dados seja feita. E esse é um gráfico meio complicado, então não vou querer que vocês, não vou entrar em detalhes, mas quanto maior a dificuldade, quanto mais complexo, melhor o resultado. Então, você pode começar com Descriptive Analytics, a parte descritiva. Então, ter uma tabela de Excel com todos os dados do seu paciente é bom, é bom. Você pode organizar, aprender alguma coisa com isso. Mas é isso que vai fazer que você tenha melhor resultado na clínica? Provavelmente não. Mas quando você interage uma forma de analisar os dados de forma clara, quando você interage o cuidador com os dados, aí sim você pode ter resultados muito melhores. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Eu falei todos esses dados, é complicado, tem que ter toda essa infraestrutura, software. Então, não tem jeito de eu implementar isso na minha empresa, porque não tem, vai ser muito caro, não tem como fazer. Então, vamos começar com uma coisa mais simples. Vamos dizer exercício. Todo mundo sabe aqui que exercício é importante do ponto de vista de saúde. Então, se eu criar um portal que muitas vezes já está disponível através do seu smartwatch, do seu relógio, você pode ter informação dos seus usuários, se ele está fazendo exercício ou não. No caso da Glória, ela tendo um relógio desse, eu vou poder analisar a questão do exercício, eu vou comparar a Glória com todas as outras pessoas que fazem exercício na minha empresa, e aí vou ter uma análise de como ela está comparada com essas outras pessoas para criar intervenções específicas para a Glória.
E isso é muito importante, porque hoje nos Estados Unidos, 4,5 milhões de pessoas têm esses smartwatches, mas daqui a 5 anos vão ser mais de 100 milhões de pessoas. Então, a quantidade de dados que vão estar disponíveis vai ser tremenda. E muitas coisas podemos aprender através desses dados. Então, um exemplo que muita gente aqui talvez tenha em casa é o Netflix, né? Então, você assinou o Netflix, você começa a assistir um filme ou outro, tudo bem. Aí passou umas semanas, meses, dependendo da quantidade de filme que você está assistindo, você vai ter um Netflix totalmente organizado para você. Então, vamos dizer, você assistiu um filme do Stallone, porque você gosta do Rambo, aí você vai receber uma indicação do outro filme do Stallone, e outro filme do Stallone. Mas aí, daqui a pouco, você recebe uma indicação de um filme que não tem nada a ver com o Stallone, não tem nada a ver. Aí você, por que eu estou recebendo essa indicação aqui? Porque as pessoas que assistem filme do Stallone, como você, elas tendem também a assistir outros filmes. E assim que fica organizada as indicações. Então, cada cor indica um tipo de perfil de pessoa que assiste o Netflix. Então, tem aquela pessoa que faz o binge watching, que não fala com ninguém, não atende o telefone, desliga o WhatsApp, passa o fim de semana todo assistindo filme sem parar até terminar o seriado. Como tem aquela pessoa que só prefere assistir um filme romântico para descansar, relaxar. E como tem aquela pessoa que não precisa de Netflix, porque você só está usando o Netflix uma vez por mês, você deveria cancelar o Netflix. Então, tem vários perfis de usuários. Isso também é a mesma coisa com a Glória. Então, a questão da dor de cabeça. Então, tem aquelas pessoas que têm dor de cabeça uma vez por semana. Essas são as pessoas que estão utilizando o sistema de saúde mais. Mas tem pessoas que só têm uma dor de cabeça uma vez por ano. Isso quer dizer que eu não vou dar atenção a essa pessoa que tem dor de cabeça uma vez por ano? Não, temos que dar. Mas temos que individualizar e focar. E é isso que a empresa tem que fazer. Muitas pessoas que têm um problema mais sério precisam de mais atenção do que as pessoas que estão mais saudáveis. E a mesma coisa acontece com o usuário do wearable, né, o smartwatch. A questão de exercício, eu posso mapear, através de um algoritmo, quem está fazendo exercício como a Glória, e mapear esses hábitos do exercício e tentar ajudar a Glória. Você não está fazendo tanto exercício quanto você fez no mês passado. O que é que aconteceu? Porque não tem como a gente saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Não é a empresa que vai fazer isso, mas é o médico ou a médica que está cuidando do paciente. Então, eu trabalho na UTI e um banco de dados que nós utilizamos é o banco de dados do Beth Israel e do MIT, que tem mais de 60 mil pacientes de UTI. Então, eu tenho todos os laboratórios, todos os prontuários, tudo que você imaginar do paciente está num lugar só. Então, eu sou médico intensivista por vários anos já, mas eu não vi 60 mil pessoas ainda. Vi várias mil, mas não 60 mil. Então, eu posso aprender, através de dados de milhares de pessoas, coisas que eu não tive a oportunidade ainda de cuidar. Então, vamos dizer, você teve um derrame, eu estou cuidando de você, eu poderia, isso não existe ainda, mas o futuro é esse. Eu vou lá, vou olhar, vai ter 60 mil pessoas, 1.000 tiveram AVC, 100 parecem com o paciente que eu tenho, igual a Netflix. Aí eu vou lá, vou olhar e vou ver o que é que ia acontecer com esse paciente. Pois esse aqui provavelmente eu deveria dar aspirina para ele, porque esse aqui ele recebeu aspirina, ele teve um bom desfecho. Outra coisa é o Deep Learning. Então, essa aí foi a análise de similaridade que eu descrevi. E o Deep Learning é o hot stuff na parte de algoritmo hoje em dia. Então, em vez... Aqui é um raio-x, um exemplo de raio-x. Acho que muita gente que sabe está familiarizada com isso. E a gente vai... O computador vai fazer a análise do raio-x sem saber o que é um raio-x. Então, o computador, o algoritmo não nasceu sabendo o que é um raio-x. Mas eu posso passar o laudo do radiologista para o computador. Aí o computador vai ver. Essa parte escura é a parte do pulmão. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Aqui é o coração. E essa parte branca são as costelas e tal. O computador vai ler a imagem, vai ver escuro, pulmão. Parte clara pode ser coração ou osso. Vai depender da quantidade da claridade. E aí são várias camadas de conhecimentos que o algoritmo vai tirando desses laudos. E o que você pode... E a partir disso ele vai predizer, provavelmente esse paciente tem pneumonia, porque essa parte que era para ser escura do pulmão está branca porque tem uma pneumonia. Ou esse paciente tem insuficiência cardíaca. O que você pode não ter notado é que esse paciente tem o coração do lado direito. Então o coração está do lado errado do tórax, né? Mas o computador vai perceber isso. Então não vou dizer, o radiologista também vai. Mas quando você pode receber um laudo, um raio-x que já está mais organizado, isso ia facilitar muito a vida do radiologista. E às vezes é só um pontinho pequenininho, que é um câncer de pulmão, que você pode perder, que você pode não ter visto, você teve um dia longo,
não dormiu direito, então isso pode lhe ajudar. Então, lá no MIT, a gente tem um database agora de 350 mil raios-x, que está disponível para qualquer um aqui fazer a análise. Então, isso aí realmente é fantástico. E o objetivo é integrar a pessoa, integrar a Glória com o provedor, com a empresa. Então, eu falei de várias coisas que empresas podem fazer nessa questão de desenvolver métodos para entender os dados dos pacientes. Então, como provedor, como sistema de saúde, o que eu posso fazer? Então, muitos amigos, eu fiz faculdade de medicina aqui no Brasil e me mudei logo depois. Mas muitos dos meus amigos estão aqui trabalhando. E o que acontece muito, que eu acho uma loucura, é a questão do WhatsApp. Então, tudo quanto é paciente está entrando em contato com eles pelo WhatsApp. E, dia, noite, fim de semana, férias, não importa. Né? Então, é você fazer a triagem do seu WhatsApp. O que é paciente, o que é o grupo da família, o que é os amigos do futebol. Pô, é complicado, né? Mas acontece, é o dia a dia. E muita gente, isso aí é o cara do plano privado, não é o plano de saúde, do cara que tem um plano de saúde normal, né? Vamos dizer, a McDonald's tem 50 mil pessoas, não vai ter como 50 mil médicos responder todas as mensagens no WhatsApp. E a informação é totalmente desconectada. Pô, eu pergunto para eles, como é que você lembra do paciente quando ele manda uma mensagem para você? Qual era o eco, o resultado, qual era o exame de sangue, qual o remédio? Pô, eu não lembro muitas vezes quando eu estou na frente do paciente aqui, eu tenho que olhar no computador para ver o que é. Então, essa parte é totalmente desconectada. Então, é um cuidado muito superficial, que não é o cuidado que a gente quer ter, é o cuidado integral. E o cuidado é da equipe de saúde, é do hospital, é do plano de saúde. Então, é a equipe completa, é muito complexa. Então, no meu dia a dia, eu uso o prontuário eletrônico. Então, numa página só, eu tenho acesso a todos os médicos da Glória. Eu posso ver o que o cardiologista falou, porque o cardiologista disse que o remédio que eu passei, ela não pode tomar. Eu posso ver que ela já teve 10 ressonâncias, que ela não precisa de mais uma. Então, toda a informação está num lugar só. E também tem a informação para o plano, então tudo que foi gasto, todos os testes. Então, num lugar só, eu tenho que concentrar essa informação. E eu integro a informação de uma forma. Mas, mais uma vez, essa é uma visualização. Não é aquela integração de informação prescritiva que a gente quer, mas é melhor do que não ter a informação toda num lugar só. Eu quero passar um remédio para o meu paciente, eu vou lá na internet e mando tudo, vai direto para a farmácia. Ela não precisa me ligar. O paciente eu passei receita de 3 meses de remédio e bateu 3 meses, automaticamente eu vou receber um alerta que minha enfermeira vai olhar, vai ver que precisa e ela vai mandar para mim já com tudo certinho. Então, isso facilita muito a minha vida. E também tem esse lance de criar algoritmos dentro do prontuário eletrônico para dizer o que eu escolhi fazer está errado. Então, o neurologista tem bastante experiência com essa parte de dor de cabeça, quando é que vai pedir uma ressonância ou não vai, mas às vezes o médico clínico não tem. E às vezes o paciente quer porque quer a ressonância número 11. E você tem que, faço ou não faço? Vou agradar o paciente, ele vai ficar chateado comigo, como é que funciona? Então, o sistema de saúde criou ferramentas para evitar que isso aconteça. Por exemplo, nesse caso aí, a pessoa resolveu pedir uma angiografia cerebral que não tem indicação nenhuma. Então, tem um alerta que vai dizer, a indicação para esse teste não está aqui. Se você quer mesmo fazer esse teste, você vai ter que passar por uma série de aprovações com os planos de saúde, você vai ter que preencher esse formulário, etc. Você não quer, claro, eu como neurologista, é um saco. Porque, esse paciente precisa e o computador não sabe o que eu sei. Então, a gente não está lá ainda que o computador é tão inteligente, mas é uma triagem que ajuda no cuidado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o meu prontuário como paciente do meu plano de saúde. E você vai ver aqui que eu não tomei minha vacina da gripe ainda. Então, eu recebi um alerta que eu tenho que tomar minha vacina da gripe. Isso é porque eu mudei de emprego, eu estou na Califórnia agora, então eu tomei na Califórnia, por isso que eles não sabem. Então, não está totalmente integrado como deveria ser. Então, e nesse lugar eu tenho acesso também a todos os meus laboratórios, todos os testes que eu fiz. Então, eu tive que mudar de emprego, por exemplo, agora. Eles me perguntaram quando foi a última vez que eu tomei não sei o nome em português, mas o negócio da tuberculose que você faz na pele e tal. Então, eu fui lá na internet, olhei, pronto, imprimi, mandei. Então, facilitou muito a minha vida. E eu sou o dono do meu prontuário. Então, o dono do meu prontuário não é o plano. Então, eu posso apertar um botão e mandar todos os meus dados de Boston para a Califórnia, numa paulada só. Então, facilita muito a minha vida. Eu tenho que ligar, fazer o fax, aquele negócio totalmente complicado. Então, é muito mais fácil. E agora, com a questão da dor de cabeça, como eu falei, tem um app que pode facilitar. E nessa plataforma também tem coisas educacionais. Então, a gente pode botar lá no Google, dor de cabeça, vai aparecer
tumor cerebral, AVC, aneurisma, você, vou morrer, tenho que ir para emergência. Mas se você for olhar através da plataforma, vai ter uma informação muito mais organizada e direcionada para o seu cuidado. Então, esse acesso à informação, às vezes, é um problema. Então, esse tipo de plataforma é uma forma de integrar o conhecimento. E eu, como médico, eu posso acessar os dados da Glória no meu celular. Eu posso entrar aqui, acesso o prontuário num 2 cliques. Então, facilita muito a minha vida. Então, se o WhatsApp, se me mandarem, eu não sei quem é a Dona Francisca, eu poderia entrar no prontuário e rapidamente fazer essa verificação. E eu também posso fazer a parte de telemedicina. Então, através do meu celular, eu posso entrar em contato com o meu paciente. Eu não fazia tanto consultório, porque eu sou médico de UTI. Então, mas quem estava tendo um AVC lá no Cafundó do Judas, que não tem essa parte mais avançada de tratamento, eles não sabem, esse paciente precisa de uma angiografia especializada ou esse é um AVC que não tem muita coisa para fazer, que é só uma aspirina, descansar, fisioterapia. Então, ele tem acesso a mim em um clique. Então, em 5 minutos, eu estou falando diretamente com a emergência do hospital, que são a milhares de quilômetros. Então, facilita muito a vida. E ajuda também o hospital, porque a gente capta esses casos que a gente quer tomar conta. Eu não quero tomar conta no centro de alta complexidade de um paciente que não tem um caso complexo. Claro, eu acho ótimo cuidar de qualquer tipo de paciente, mas não é o melhor uso do meu tempo. Porque se eu tiver 100 pacientes com AVCs pequenos, chegam 5 com AVC grandes, eu não vou ter a atenção que esses 5 precisem, né? E agora tem esse lance do chatbot, que eu acho assim, super interessante. Eu acho que todo mundo aqui já ligou para alguma empresa e você vai falar com o computador, né? Se ficar lá esperando, é um saco. Mas agora está muito mais avançado. Então, tem os chatbots que você passou o Turing Test, né? Você não sabe se é um computador ou se é uma pessoa. E é uma coisa que realmente tem resultado. Então, tem essa empresa, esse grupo de Stanford, uma startup, que para pacientes com depressão, eles criaram esse algoritmo que tem essas conversas com os pacientes. E isso melhorou, esse aí você tem no Y-axis, eu não sei como é que fala, é a escala de depressão, e quanto maior, pior a depressão. Então, em azul é a pessoa que só recebeu e-mail, só recebeu informação dessa forma mais passiva. Em amarelo é esse grupo que teve essa informação passiva e esse acesso ao chatbot, que vai conversar com você sobre os seus sintomas. Então, a depressão melhorou um pouco nesses casos que tiveram acesso ao chatbot. Então, voltando a uma coisa altamente complicada. Então, não tentem memorizar esse gráfico. Isso é complicado para mostrar que é complicado. Então, EPIC é o plano de saúde, é o prontuário eletrônico que a gente usa lá no hospital. E aqui, vamos ver se eu acerto, são os dados dos pacientes. Então, são 95 mil variáveis, mais ou menos. Então, imagina a tabela de Excel com 95 mil colunas. E vamos dizer, a gente tem mais de 20 mil pessoas, 50 mil pessoas listadas. É uma tabela complicada, né? Então, a gente vai colocar esses dados na cloud, que vai reunir toda essa informação. Aí tem a parte administrativa, que tem um carrinho de compras ali. Então, essa parte administrativa também vai para a cloud e tudo isso fica coordenado num lugar só. Então, toda essa informação para uma empresa, para um plano de saúde, é muita coisa para você entender. Mas já existe uma pipeline, já existe um método que vai fazer a triagem para você. Então, existem grupos de risco. Esse aqui tem a mãozinha, essas doenças, né? Com hipertensão, diabetes. Então, se minha empresa, se o meu plano de saúde quer criar uma estratégia para atacar a hipertensão, a diabetes, a prevenção, eu já vou receber não 95 mil variáveis, vou receber as variáveis mais organizadas, de uma forma que eu posso aí sim criar uma análise mais focada. Isso também ajuda o plano, porque vai estar tudo num lugar só, tudo organizado num lugar só. E também tem pipelines específicas para o tipo de coisa que o plano está interessado em saber. Do ponto de vista de startup, parece que os dados que ele mostrei são organizados. Isso é fantástico, a gente tem que fazer isso amanhã aqui. Mas não é tão bom quanto deveria ser. Então, por exemplo, eu estava no Massachusetts, no lado leste dos Estados Unidos, e me mudei para a Califórnia, no lado oeste. Não é tão fácil como deveria ser passar os dados de um sistema para o outro, porque às vezes não é o mesmo programa e tal. Então, esse é só um exemplo de uma das startups que está reunindo todos os seus dados num lugar só para facilitar a sua vida. Então, tanto como o relógio, tem uma coisa que é muito popular, que é o 23andMe, essa parte de genética, você faz o swab na boca e vê se você é negro, branco, azul, de onde for que veio e tal. Então, tudo isso fica concentrado num lugar só. E isso facilita muito. Então, como médico, como uma pessoa que está cuidando desse paciente, ou até eu, paciente, eu quero ter acesso a toda a minha informação.
Então, tanto empresas como pessoas podem ter acesso a esse tipo de método que organiza seus dados. Um caso que eu acho assim, bem interessante é o caso da CVS. A CVS é uma farmácia bem grande nos Estados Unidos. Então, recentemente, eles compraram a Aetna. Então, a Aetna é uma empresa de seguro, um plano de saúde. E compraram ela por 68 bilhões, que é um número muito grande. Então, você fica, pô, que investimento gigante para uma farmácia. Isso faz sentido? Então, qual é a estratégia que eles estão tentando fazer? É colocar num lugar só. Então, o paciente não tem que ir para o médico, para a farmácia, ele faz tudo num lugar só. Então, a clínica já tem a farmácia perto, você tem acesso ao médico de uma forma muito mais fácil. Então, qualquer hora você pode ir lá e você vai ter acesso ao médico. Você não tem que marcar dias e dias antes, você pode fazer isso de uma forma muito mais fácil. E a farmácia tem na esquina da sua casa, então você vai poder ter essas clínicas em vários lugares, então vai ser muito mais fácil para você ter acesso. E como empresa de farmácia, isso também facilita a sua vida. E existem programas específicos para doenças crônicas, para as pessoas que são saudáveis. Existem portais do consumidor, dessa forma, que podem ser acessados pela internet e pelo seu app, que vai ter, é tipo como você vai comprar na Amazon, está tudo num lugar só. Então você pode organizar tanto de ver o médico, ver o remédio. Tem as coisas que não são remédio, então eu sempre na CVS comprar a balinha, que era do lado do hospital, então era um lugar mais fácil. Tem vários tipos de coisas que estão nesse lugar, num lugar só. E o foco, mais uma vez, não é só nos dados, o foco é na pessoa. Então, como eu posso transformar essas informações em atitudes? Como eu posso transformar essas informações em intervenções? Uma empresa do MIT que foi recentemente comprada pela Amazon era a PillPack. Então, foi comprada por $1 bilhão. E essa foi a empresa que começou, tipo, num curso. Eles têm um hackathon no MIT uma vez por ano, que é focado em health. E eu já fui várias vezes, é super legal, porque tem gente que é médico como eu, tem um cara que é engenheiro, não sabe nada de medicina, zero. Tem um cara que é da parte de epidemiologia. Então, tem gente de tudo quanto é tipo e vai para um lugar só. A gente faz um time, a gente vê com uma ideia que a gente quer fazer o pitch, que a gente quer mostrar para o pessoal. E o pessoal que é investidor, é professor, vai lhe dar um feedback, vai dizer, faça isso, faça aquilo e tal. Então, em poucos anos, acho que foi menos de 5 anos, eles saíram de uma coisa que foi um fim de semana para uma empresa de $1 bilhão. O que eles fazem? Em vez do paciente receber várias garrafas que têm os remédios diferentes, ele tem que lembrar, esse aqui é 8 da manhã, esse aqui é meio-dia. Ele já manda para você todos os remédios num pacotinho com horário, o que é que faz, não pode beber com leite, barriga vazia, é o que não é. E está tudo num lugar só. E por isso que a Amazon está interessada, porque a Amazon está interessada agora nessa parte de saúde e facilitar a vida da pessoa. Por que a Amazon deu tão certo? Porque ela está focada no consumidor, ela está focada em facilitar a vida da pessoa. Então, uma empresa que começou vendendo livro, hoje em dia é a maior empresa do mundo. E agora tem essa parte de healthcare que eu acho que vai ser muito interessante. Então, o foco é a prevenção, o foco é conectar. Conectar o paciente, conectar a Glória com os usuários, com o sistema de saúde. E existem várias formas de entrar em contato. Mas não é uma coisa barata. Então, por exemplo, o hospital que eu estava trabalhando, a gente pagou 1,2 bilhões para instalar esse sistema eletrônico que eu lhe falei, que não é um sistema eletrônico que vai tomar conta do paciente para mim, é só para juntar, organizar os dados. Então, é um investimento absurdo, um investimento enorme. Mas existe também o lado que, esse aí não é só um hospital e é um plano de saúde. Então, é mais verticalizado. Então, eles vão, na verdade, economizar muito mais. Então, é um investimento de longo prazo que vai ser válido, principalmente porque esse tipo de prontuário eletrônico, o foco, infelizmente, tem uma parte positiva e negativa, mas o foco, muitas vezes, é o billing, é o que o médico vai cobrar do plano de saúde, e ele tem essa estrutura de otimizar esse tipo de cobrança. Mas, mais uma vez, tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Esses aí são alguns dados que eu acho, toda vez que eu olho, me dá até uma dor de cabeça. Uma vez a cada 3 próteses de joelho não precisa. Como a Lindsay falou da parte de cirurgia de coluna, que o Walmart fez a intervenção. Quer dizer, a maioria das pessoas não estão precisando fazer essa cirurgia. Ela faz porque, pô, se eu sou cirurgião e você quer fazer cirurgia, pô, claro que eu quero fazer cirurgia. É uma coisa natural. Minha mulher é cirurgiã, eu posso fazer essa piada, mas, pô, é um negócio complicado, né? Então, você tem que criar um sistema de saúde que facilite, que verifique que essa é realmente a decisão certa para aquele paciente. Marca-passo, 23% provavelmente não precisa. Esterectomia, então é um número muito, muito grande. Então, as empresas têm que fazer parcerias com
o sistema de saúde, tanto o SUS como o plano de saúde privado, para fazer essa análise do que está acontecendo com os pacientes, manter a privacidade dos pacientes, que é muito importante. Eu não quero que meu chefe saiba que eu fiz isso, fiz aquilo, esse não é o objetivo, mas que tenha resultados no cuidado daquele paciente. Então, o que a gente quer realmente é romper essa barreira que nós temos entre os pacientes e o médico, o plano de saúde, mas também as empresas. A empresa quer ajudar o seu paciente, porque ela quer aumentar a produtividade. E meu último ponto, eu tento falar rápido, então, desculpa se eu estou falando rápido demais, mas o último ponto que eu queria fazer é a parte do tratamento de alto custo. Então, esses são dados do Canadá, mas 20% dos pacientes são responsáveis por 80% dos custos. Então, não vale a pena você tratar todos os pacientes como iguais e fazer o tratamento igual. Você tem que focar em grupos específicos e fazer atividades específicas focadas para aquele grupo. Então, esse aí é um exemplo que é a questão de medicamentos, do custo dos planos, que é uma coisa muito séria. Uma coisa que esses são dados do Brasil é a questão de medicamentos de alto custo. Então, a cada dia tem um novo remédio de um anticorpo que custa milhares de dólares. Eu, como neurologista, tenho um remédio para quem tem spinal muscle atrophy, que é a atrofia muscular espinhal, não sei o nome em português, que é mais de $1 milhão por ano. Então, não tem como a gente inviabiliza o cuidado de todos os pacientes que você tem, se você tem milhares de funcionários, se você vai gastar tanto com um paciente ou outro. E muitas vezes não tem a indicação, às vezes tem indicação e tem que gastar. Isso eu concordo plenamente. Mas nem todos os casos qualificam para aquele tipo de cuidado. E o que é que está acontecendo agora? O plano de saúde negou, bota na justiça e o juiz decide quem é que vai receber o remédio ou não vai. E o juiz, muitos amigos meus são juízes, não é juízes não, mas são advogados, uma prima minha é juíza, são pessoas inteligentes, capazes e tal, mas eles não vão entender de spinal muscle atrophy, o que é que faz, o que é o remédio que toma. Eles não vão entender que para enxaqueca, às vezes não precisa você tomar um remédio que custa R$28 mil por ano, que é o remédio mais novo que foi aprovado no FDA, que atua no receptor específico para dor de cabeça. Então, a Glória provavelmente não precisa desse remédio que é tão caro. Ela precisa o quê? Que exista um environment, existam pessoas que ajudem ela, que não é só a família, não são os amigos do trabalho. Não, vá para casa, eu ajudo aqui, eu dou conta do recado hoje, amanhã você vai estar melhor, vá para casa dormir mais cedo. Então, isso não funciona. Quer dizer, pode funcionar naquele dia, mas o que a gente tem que focar é na prevenção. É o que eu posso fazer para ajudar a Glória. Então, tem outro remédio que é mais barato, o exercício, é dormir mais, ou é fazer uma creche para os funcionários do trabalho, que eles não tenham que dirigir engarrafamento de São Paulo para deixar a criança na escola, depois ter que ir para o trabalho. É trazer o exemplo que eu comecei a falar mais cedo, a clínica para o trabalho, porque eu não preciso sair mais cedo para ir ver o médico, pode ser uma coisa no meu dia a dia. Então, esse tipo de integração ao cuidado é muito, muito importante. E, no caso de medicamento de alto custo, existem vários passos que podem ser feitos para evitar que esses gastos existam. E o que você quer, por exemplo, é não mandar o paciente ir para o hospital para emergência ou para ser admitido para tomar um desses remédios caros, se você pode fazer isso numa clínica, assim como a CVS fez, a clínica, essa parte de farmácia. Tem muitos remédios, pacientes meus que têm esclerose múltipla ou outras doenças que precisam de infusões uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, que podem ser feitos na minha clínica. Eles não precisam ir para o hospital fazer, que é muito mais barato na clínica do que no hospital. E o foco é o usuário. Então, a gente tem que ver como uma pessoa, não apenas os dados, não apenas mais um, mas a gente tem que individualizar e focar nessa administração de saúde da população de forma individualizada. O que a gente quer é reunir o usuário com o provedor, com a empresa. Então, para terminar, eu só queria deixar uma lista de coisas que eu acho que seriam importantes, que seja o foco do nosso cuidado daqui para frente, e ficarei muito feliz de responder qualquer pergunta. Obrigado.